Boa tarde a todos, queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora. O nosso culto da Igreja Aliança do Paraíso. É um prazer estar com vocês. E apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as restrições, tudo aquilo que muitos têm passado, essa quarentena, temos ficado em casa, né? E seguindo as recomendações dos nossos governantes. E hoje eu gostaria que nós pudéssemos estar fazendo uma reflexão na Palavra de Deus e pudéssemos também estar vendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu convocaria você agora para fechar os seus olhos e que nós possamos, então, no momento de oração, pedirmos que Deus esteja falando nos nossos corações, trazendo uma palavra para o nosso coração, para a nossa alma, e que possamos ser desafiados mesmo, e que Ele possa estar fazendo a sua vontade nas nossas vidas. Então vamos orar, feche seus olhos, vamos ter essa palavra de oração. Pai querido, obrigado pela tarde que o Senhor nos dá, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento de palavra, que possamos meditar, conhecer mais daquilo que o Senhor tem realizado ao longo da história humana e percebemos a mão do Senhor direcionando todas as coisas. Eu peço que o Senhor esteja abençoando também aquelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais e estão trabalhando nessa situação tão diferente, Pai, que nós estamos vivendo agora. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos e sabemos que o Senhor é soberano. Peço que o Senhor também cuide de cada um agora, nesse momento dessa meditação, e que possamos juntos aprendermos mais da Tua Palavra. Eu peço a Tua graça sobre cada um de nós, nesse culto que estamos fazendo a Ti, apesar de ser um culto de uma maneira online, mas estamos juntos, Senhor, com um só coração para Te louvar. Já Te louvamos, agora queremos ouvir a Tua Palavra. Fala conosco, eu Te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido, o texto de hoje está lá em 2 Samuel, no capítulo 24, do versículo 1 em diante, até o final do capítulo 24. Então, 2 Samuel 24. E se vocês forem no livro de Samuel, perceberão que o livro de Samuel conta várias histórias. Basicamente, são histórias a respeito da vida do rei Davi, o grande rei Davi, aquele homem que era segundo o coração de Deus. O homem que passava por dificuldades, por problemas, um homem que foi perseguido, um homem que teve dificuldades e problemas com a sua família, um homem que pecou, um homem que teve problemas realmente dentro e fora do seu palácio, mas sempre Deus estava mostrando para ele a sua vontade, mostrando para ele o caminho que ele devia seguir, apesar de todos os problemas. Se vocês forem ver, quando Davi peca lá com Batseba, que ele comete aquele adultério e aquele assassinato, e lendo o Salmo 51, você percebe que é um homem que reconhece o seu pecado e ele pede e clama o perdão de Deus. Então, esse é um homem como qualquer um de nós, uma pessoa que apesar das dificuldades, apesar de tudo, ele no final acaba reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. E ao longo do livro de Samuel, ao longo de toda a história de Davi, sempre vemos batalhas, vemos vitórias, temos as histórias maravilhosas de Golias, né? As histórias dele conquistando os filisteus e vários territórios e tudo mais. Mas chegamos no capítulo 24, e o capítulo 24 tem uma história estranha, né? Começa dizendo que mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel, veja bem, contra o povo, contra Israel, incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. E a história vai continuar, se vocês continuarem na leitura desse capítulo, perceberão que Davi fez um censo para saber qual era o tamanho do exército que ele tinha. E por que isso é um pecado? Por que isso trouxe problemas para Davi e para Israel? Porque na Bíblia
lá no Antigo Testamento, dentro do Pentateuco, Deus havia dito que não poderia ser feito um censo em Israel a não ser que fosse por ordem e por comando direto de Deus. Deus era que tinha a prerrogativa de fazer o censo em Israel. E esse censo geralmente era feito para saber quantos homens havia em cada tribo, em cada cidade, em cada região, para que fosse para a batalha, para que fosse para a guerra. Então, Davi ele está fazendo um censo, né, para descobrir quantos homens ele tem possivelmente no seu exército. E o problema todo não era o censo em si, mas foi a desobediência que ele teve em relação à ordem de Deus. Tá? Porque Deus era o soberano de Israel e somente ele poderia dar essa ordem. E o que gerou isso, na verdade, é interessante, porque se nós não lemos o versículo 1, nós iremos perder um pouco a questão da história, porque parece que Deus fez com que Davi pecasse, ou seja, parece que Deus induziu Davi a pecar e as consequências viriam por causa disso. Só que na verdade o que nós podemos perceber é que Deus estava irado com o povo de Israel por causa dos seus pecados. Veja bem, o Senhor irou-se contra Israel, né? Por quê? Porque ele havia pecado. E nessa introdução nós já percebemos uma coisa interessante, que Deus ele não lida com o pecado da forma como geralmente nós lidamos. Deus ele é paciente, Deus é misericordioso, Deus trabalha muito essa questão da misericórdia, do amor e tudo mais, porém o pecado ele não pode ficar impune. O pecado ele precisa ser tratado. E chegou um momento em que Deus disse: eu vou tratar o pecado de Davi? Não, o pecado do povo. E ele incita Davi, ele instiga Davi para fazer alguma coisa, para que desencadeie uma série de situações, né, que esse gatilho seja disparado para que Deus venha a trabalhar com o seu povo. Certo? Então, do versículo 1 já é dito o que aconteceu ali. A partir do versículo 2 até o 9, se nós formos fazer aí uma leitura do texto, vamos perceber que até mesmo os comandantes de Davi foram contra. Não faz isso, porque isso não pode ser feito. Mas no final Davi acaba insistindo, porque Deus havia colocado isso no coração dele. E ele vai e faz o censo. E aí vem a resposta. Quando nós vemos a partir do versículo 10, né, o versículo 10 já havia sido feito o censo, apesar de os generais estarem contra, né, esse censo. No versículo 10 diz assim: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, desculpa, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Mas perceba bem o que está acontecendo aqui. Davi, ele vê o erro, ele percebe que alguma coisa não foi bem ali, e a palavra que usa aqui é remorso, né? E ele percebe que ele fez coisa errada, ele disse: puxa vida, e agora? Né? Mas não transparece muito que ele está convicto ainda do que ele fez, porque remorso é diferente de um arrependimento genuíno, né? Quantas vezes eu e você já não fizemos coisas que a gente sentiu remorso e não arrependimento? Principalmente quando a gente é criança, né? A gente faz alguma coisa ali e aí os pais pegam a gente e descobrem que a gente fez tal coisa, quebrou um vaso ou fez alguma coisa na casa ou na rua, e a gente fica com aquela cara de criança que foi pega, né? Mas a gente não se arrepende daquilo, a gente sente o remorso do tipo: puxa, eu não deveria ter feito, mas eu fiz, né? E Davi,
o texto fala que Davi sentiu esse remorso e disse, ai, pequei, puxa, perdoa o teu servo, né? E hoje eu estava conversando aqui em casa, né? E nós estávamos falando justamente sobre isso, a questão de que muitas vezes as pessoas, elas fazem coisas, elas sabem que estão fazendo errado, elas até sentem que a coisa foi feita errada, mas elas gostam daquilo, né? Elas gostam da sensação de fazer coisa errada. É estranho isso, não é? Mas, se formos bem honestos, muitas vezes, quando nós fazemos os nossos erros, os nossos pecados, os nossos pecadinhos, e temos algumas coisas ali de estimação, parece que a gente diz, puxa, eu não deveria ter feito, mas eu gostei de ter feito isso, né? Lá no fundo parece que é isso que acontece. E aqui Davi, ele confessa, ele diz, olha, errei, mas, né, perdoa aí, desculpa qualquer coisa. Parece que é isso que ele está dizendo para Deus. Continuando na sequência do versículo, né? Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente, o profeta dele, vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição, escolha uma delas e eu a executarei contra você, né? E aí você percebe que Deus começa a trabalhar aí a questão. E aí o Gade, que é o profeta, foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere, 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Ou seja, o profeta disse, você tem 3 opções. A primeira opção são 3 anos de fome na terra. A outra é 3 meses fugindo dos adversários. E a terceira é 3 dias de praga. Bom, parece que o Davi foi pelo mais óbvio, né? Entre 3 anos, 3 meses ou 3 dias, você pensa, puxa, 3 dias a gente suporta, a gente aguenta, a gente dá um jeito, né? Agora, 3 meses é muito tempo. 3 anos, então, 3 anos de fome, puxa, quanta gente vai morrer, né? E se for 3 meses sem rei em Israel, vai virar uma bagunça, vai virar a época dos juízes, onde não havia um rei, isso aqui vai virar confusão. Então ele prefere, ele diz, Davi diz, é grande a minha angústia. Você vê que já passou uma noite e ele começou a se angustiar de tal forma que ele diz no dia seguinte, né, que grande é a minha angústia. Então passou daquela coisa do, puxa, fiz uma coisa errada, mas, né, tá, tudo bem, peço desculpa aí e vamos lá. Mas aquilo foi remoendo dentro de Davi, e Davi, ele chega nesse dia que o profeta está falando com ele, e diz, grande é a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. E aqui você vê, primeira coisa interessante, Davi, ele tem a grandeza de um homem de Deus, porque ele tinha que escolher. Ele não podia dizer, não quero nenhuma dessas aí, me dá uma opção 4 aí, né? 3 horas de flagelo. Não, eram 3 possibilidades. E ele olhou e disse, eu prefiro buscar a Deus. Eu prefiro buscar a Deus. E isso foi uma coisa interessante, porque ele está tentando tirar o problema da solução das mãos dos homens e colocar nas mãos de Deus. Porque Davi disse, eu creio que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que vai perdoar. E então o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Veja bem, Deus mandou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. No versículo 15. E morreram 70.000 homens do povo de Dan a Beersheba. 70.000 pessoas morreram em Israel, em todo o território nacional, foram aí
70 mil homens, fora mulheres e crianças. Aí você se pergunta, por que Deus mandou uma praga? Por que Deus incitou Davi? Por que toda essa questão se desencadeou nesse momento em que Davi estava ali, né, estava quieto, e de repente faz um censo e isso desencadeia toda uma situação. E aqui entra um ponto interessante. A questão toda é que Deus ele está tentando trabalhar com o povo. Apesar do pecado ter iniciado em Davi, mas o pecado mesmo grande era do povo. Era o povo que precisava se arrepender. Davi também, mas era o povo que precisava sentir na pele a angústia e a dor para que pudesse se voltar para Deus. E praticamente em um dia, ou nesses 3 dias, em um dia na prática, né, 70 mil mortos. Mas quem será que eram essas pessoas? Eram pessoas inocentes? Eram pessoas que não tinham feito nenhum mal? Será que Deus estava simplesmente punindo aqueles que não tinham feito absolutamente nada de errado? Pelo versículo 1 do texto que nós lemos aqui, você percebe que não. Deus ele estava tratando com um povo que havia pecado. E a ira do Senhor estava se acendendo contra o povo de Israel, que havia feito várias coisas, e o texto não menciona, mas nós podemos perceber que foram várias coisas que chegou a levar a Deus a fazer esse tipo de pronunciamento. Deus trabalha dessa forma. Muitas vezes nós não queremos ver isso, né? Nós preferimos achar que não é assim, Deus é um Deus de amor. Mas esse mesmo Deus de amor, que é um Deus de misericórdia, ele também é um Deus que pune o pecado e o pecador. Deus, ele não pode deixar as coisas fluir sem intervir. E não é a primeira vez que Deus usa uma praga em Israel para colocar as coisas em ordem. Se nós formos ler lá no livro de Números, nós vamos perceber que lá no deserto houve pragas. Algumas pragas pegaram o povo de Israel justamente quando eles estavam pecando. Houve a mais, talvez conhecida, foi a praga das serpentes, né? As serpentes vêm e começam a picar as pessoas estão morrendo por causa dos seus pecados. E aí Moisés ele clama a Deus, e aí Deus diz para ele: olha, faça serpentes de prata e levante no meio do arraial, e aquele que olhar para a serpente será curado. Percebe bem? Deus ele manda uma praga para que o povo clame e ele se converta dos seus pecados, ele clame a Deus e ele vá atrás da salvação que só pode ser encontrada em Deus. E Deus dá o livramento, Deus dá o livramento para o povo naquele momento lá no deserto. E aqui nós temos a mesma situação. Deus mandou pragas de gafanhotos para Israel, né? Nós vemos isso no livro de Sofonias, Deus falando: eu vou enviar pragas e mais pragas de gafanhotos para destruir a plantação, para ver se vocês se convertem, para ver se vocês voltam para mim. Porque o problema todo, meu querido, não é o fato de fazermos coisas erradas. O problema maior é de que com as coisas erradas nós nos afastamos de Deus, e isso nos leva para a morte. Não a morte simplesmente física, mas uma morte espiritual. Deus não está preocupado simplesmente com essas questões né? Claro que Deus está preocupado com a morte dessas pessoas aqui, mas Ele está muito mais preocupado com a conversão, com a aproximação do povo de Israel novamente para com Ele. Porque os efeitos do pecado são muito mais devastadores do que uma praga de um dia, de 2 dias ou de 3 dias. Elas se perpetuam. E foi por isso que Davi disse: eu quero uma praga de 3 dias então. Porque em 3 dias eu tenho certeza que as coisas vão se solucionar e Deus vai
aplacar a sua ira. E veja bem que Deus trabalha isso de várias formas. No versículo 14, nós percebemos que Davi ele faz uma confissão. Grande é a minha angústia, prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Ele sabe que é cair nas mãos dos homens. Ele teve vários inimigos. Ele teve inimigos dentro da própria casa. O próprio filho quis matá-lo, né? Absalão tirando o trono dele, indo à guerra contra ele. Mas ele disse, eu prefiro Deus, porque Deus é o meu juiz e Deus é misericordioso e Ele vai ter misericórdia de mim. Uma das coisas que nós aprendemos nesse texto é que Deus, quando Ele trabalha, Ele evidencia o pecado em primeira mão, conforme nós vimos no versículo 1. E a partir do versículo 1 até o versículo 9, Ele evidenciou que havia pecado em Israel. Deus Ele pune essa situação, né? Depois que começa a ação de Deus, o pecado ele deve ser confessado, e o pecado que é confessado ele é anulado. Veja bem o que o texto mostra aqui para nós. No versículo 16, falando que haviam morrido 70 mil homens do povo de Dan a Beersheba, no versículo 16 diz, quando o anjo estendeu a sua mão para destruir Jerusalém, Jerusalém é a capital, a cidade mais importante onde morava Davi, quando o anjo iria destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. E Deus disse, olha, tudo bem, vamos parar com isso. Falou para aquele anjo específico que está indo em direção a Jerusalém, disse assim, para aí, não toque na cidade de Jerusalém. Não toque em Jerusalém. E quando nós vemos essa questão, nós percebemos que Deus teve misericórdia. Porque Ele viu, provavelmente, em Davi e nas pessoas que estavam lá, uma oração, estavam clamando, estavam pedindo misericórdia. Porque o versículo 17 nos diz isso. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Veja bem, o clamor de Davi e possivelmente o clamor do povo que estava vendo a morte da praga se aproximando, chegou até os ouvidos de Deus e Deus parou a praga naquele momento. Então, o pecado confessado tem consequências. O pecado tem consequências. Mas um pecado que é confessado, ele é anulado, ele é banido e as consequências ainda vão ocorrer. Se vocês lerem o texto, vocês vão perceber que a praga para em Jerusalém, mas tem mais 2 dias, aparentemente, que a praga não cessou no restante de Israel. Por que será? Talvez, meus queridos, é porque Davi estava orando e Davi disse, Senhor, eu pequei, não coloque sobre o povo dessa cidade o meu pecado. É interessante, mais uma vez, notar que, assim como muitas orações foram feitas no Antigo e no Novo Testamento, e ao longo da história da igreja, que mudaram as circunstâncias, as guerras, mudaram pragas, mudaram situações difíceis, Deus fez com que Davi orasse para que a praga parasse. Nós estamos vivendo agora uma situação muito peculiar, se eu assim posso dizer. Vamos fazer um paralelo e vamos se perguntar, será que tudo isso que tem acontecido desde os últimos 20 anos, né,
várias pragas vindo, vírus e etc., terremotos, tsunamis e tudo isso que tem acontecido, será que Deus não está querendo dizer alguma coisa? Será que Deus não está dizendo, vamos parar um pouquinho e vamos refletir? Vejam o que vocês têm feito como raça humana e talvez até mesmo como igreja, como corpo. Será que nós não precisamos pedir perdão a Deus por alguma coisa? Sabe, pedir perdão nunca é demais. Confessar pecado nunca é demais. Avaliar o seu coração nunca vai ser demais. Nós precisamos ter um coração que se volte para Deus, e nós como igreja, nós temos essa responsabilidade. Não pense que essa responsabilidade é só do governo, ou só dos políticos, dos poderosos, dos ricos. Essa é a responsabilidade nossa. Talvez nós não somos aqueles que diretamente, né, desencadeamos essa epidemia, essa pandemia e todas as outras coisas que aconteceram nos últimos 20 anos. Mas talvez nós sejamos os agentes que devem se colocar para orar e para pedir a Deus a misericórdia. Eu tenho orado por várias situações e tenho contato com pessoas, por exemplo, na Itália, e elas têm contado como a situação está lá, e o meu coração tem ficado apertado de ver tantas mortes ocorrendo, né? E eu me pergunto por que isso aconteceu. E talvez você já tenha se feito essa pergunta. Talvez não seja uma coisa específica, né? Algo que a gente possa pontuar, mas vamos ver como nós temos feito como humanidade e o que nós temos feito ao planeta, né? O que nós temos feito uns aos outros e o que nós temos feito contra Deus. E nesse sentido, nós precisamos nos colocar como uma brecha, nós precisamos fazer a diferença, como Davi fez a diferença. E veja bem o que aconteceu na sequência do texto. Se você olhar, Davi, quando o anjo para, né, no primeiro dia, ele para e ele desvia de Jerusalém, ele vai até aquele lugar, se você ler o texto, ele vai até aquele lugar, o Davi, e ele faz um sacrifício a Deus lá. Ele rende um louvor a Deus pelo livramento, ele confessa a Deus e ele exalta o nome do Senhor porque ele é o Deus da misericórdia que ele falou antes. O nosso momento é de orar, de render louvores a Deus e nos sacrificar. Sacrificar o nosso ego, sacrificar as nossas arrogâncias, sacrificar a nós mesmos, pegar a nossa cruz, como disse Jesus, e seguir. Eu gostaria que nós fizéssemos isso, sabe por quê? Porque quando Davi fez isso, ele comprou aquele local, né, onde que ele fez o sacrifício, onde que o anjo parou, né, que ele estava indo para destruir Jerusalém, onde o anjo parou e desviou a sua espada contra Jerusalém. Nesse local, Davi foi lá e disse, eu quero comprar esse local. E aí a pessoa diz, não, eu vou te dar e tal. E ele diz, eu não quero nada que não me custe. Se é para Deus, eu quero pagar, eu quero que custe alguma coisa. Não para pagar Deus ou para comprar o benefício de Deus, mas eu quero sentir que aquilo me custou algo. É um sacrifício. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Alguns anos depois, neste local, é o local onde Salomão, nesse exato local, é o local onde Salomão vai construir o templo. E Deus vai colocar a sua presença ali. Então Deus resolve morar, entre aspas, né, naquele lugar que Davi havia comprado. E o mais interessante de tudo, mais interessante é que 1000 anos depois, um determinado nazareno entrou por aquelas portas daquele templo e pregou o evangelho do arrependimento. Ele pregou a palavra de Deus, ele pregou o reino dos céus. Naquele mesmo local, ele fez vários convites para arrependimento e para que o povo viesse novamente para Deus. E alguns metros daquele local, esse mesmo nazareno, ele deu a sua vida para que eu e você estivéssemos reunidos hoje
mesmo que virtualmente, mas louvando e exaltando o nome dele. Para terminar, eu gostaria de perguntar para você: o que vai acontecer depois dessa crise? Essa crise vai passar, né? O preço vai ser alto, já está sendo alto, mas a crise vai passar. E como que nós vamos estar do outro lado dessa crise? O que resultará desses tempos? A minha pergunta é para mim e para você: afinal de contas, como é que eu vou estar do outro lado? Eu vou estar melhor? Vou estar mais perto de Deus? Eu vou estar mais perto do meu vizinho, do meu amigo, do meu próximo, da minha família? Eu vou estar mais perto de mim mesmo? Eu acho que nós estamos num tempo em que Deus está nos chamando para orarmos, para confessarmos, para intercedermos pelas nações. Está no tempo de nós dizermos: eis-me aqui, Senhor. Queremos ser o teu povo. E mesmo que nós estamos virtualmente nos conectando, mas nós estamos virtualmente juntos como o corpo de Cristo. Eu tenho visto muito na internet, aí nas redes sociais, a igreja não é templo. E é verdade. Mas nós temos sido igreja, nós temos confiado nesse Deus. Ao acabar essa crise que estamos vivendo agora, as pessoas certamente vão voltar para os seus pecados. Certamente as pessoas vão voltar para as suas blasfêmias, como elas vinham fazendo. Porque é isso que os filhos das trevas fazem. Eu pergunto: e eu e você, filhos da luz, como é que nós vamos sair depois desse tempo? Vamos orar. Senhor querido, obrigado pelo dia, obrigado por mais um domingo que estamos aqui juntos. Eu quero te pedir que o Senhor esteja nos dando, Senhor, sabedoria para discernirmos os tempos, saber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para os nossos familiares. Eu peço que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando, Senhor, desse mal que está aí fora. E que também o Senhor esteja sondando os nossos corações e trazendo para a nossa mente aquilo que o Senhor quer transformar. Eu tenho tantas coisas que eu sei que o Senhor quer mudar ainda. Não sou perfeito e como não são perfeitos nenhum dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão agora assistindo esse culto. Mas eu te peço que o Senhor esteja guardando, livrando do mal, mas acima de tudo dando discernimento para entender qual é o papel da tua igreja em meio a tudo isso. Ao passar esse tempo, Pai, nós não sabemos quanto tempo irá durar essa pandemia, mas que ao final, Senhor, desse tempo, possamos sair mais fortes no Senhor, possamos estar mais conectados com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que nos rodeiam, mas acima de tudo, que estejamos mais fortes no nosso relacionamento contigo. Eu peço a tua graça sobre a tua igreja, sobre cada um de nós, e que o Senhor seja louvado, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado, apesar de toda a situação terrível que está acontecendo. Pai, cuida daquelas pessoas que estão trabalhando nos hospitais, cuida daqueles que estão enfermos, cuida dos países, Pai, que estão passando por tantas dificuldades, pessoas que estão precisando de emprego. Cura, Senhor, os doentes e tenha misericórdia, Senhor, de nós e dê aos países, Senhor, a condição de ter uma economia restaurada para que o Senhor seja glorificado e, acima de tudo, Senhor, salve vidas, não apenas da morte, mas também da morte espiritual. Eu te peço a tua graça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Meus queridos, estamos encerrando o nosso culto virtual, mas eu gostaria que nós estivéssemos agora, então, fazendo a última oração, né? E aquela oração que é a oração da bênção final, para que a sua